A lenda do Homem do Saco, o Caçador das Sombras. Você já ouviu falar sobre o Homem do Saco? Aquela figura que se esconde nas sombras da noite, esperando o momento certo para aparecer? Muitos dizem que ele é apenas uma história para assustar as crianças, mas a verdade é muito mais aterrorizante do que qualquer história inventada. A lenda começa em um vilarejo isolado, onde as casas são feitas de madeira envelhecida e as ruas são estreitas e sombrias. Os moradores sempre falam baixinho sobre ele, como se o simples fato de mencioná-lo pudesse atrair sua atenção. O Homem do Saco não tem nome e ninguém sabe de onde ele vem. Ele é uma presença, uma sombra que se move rapidamente na calada da noite. Mas o que todos sabem é que ele carrega um saco enorme de lona escura, onde ele guarda suas vítimas. A história fala de uma criança chamada Pedro, de apenas 8 anos, que morava nesse vilarejo. Uma criança curiosa, como todas as outras, que adorava explorar as ruas, mesmo depois do anoitecer. Seus pais, como todos os pais da região, sempre lhe diziam para voltar para casa antes do escurecer, mas Pedro nunca ouvia. Ele achava que as histórias sobre o Homem do Saco eram apenas para assustar os pequenos e se divertia quando as outras crianças falavam sobre ele, rindo da ideia de um homem que levava as pessoas em um saco. Numa noite de outono, com a lua cheia iluminando o céu e uma neblina espessa tomando conta das ruas, Pedro saiu para brincar com seus amigos. As árvores ao redor da aldeia balançavam com o vento frio, mas Pedro não se importava. Ele e seus amigos brincaram até tarde e logo todos começaram a voltar para casa. Mas Pedro, sentindo-se audacioso, resolveu continuar sozinho. Ele queria explorar a velha rua que levava até a floresta. A mesma rua que todos evitavam, pois diziam que o Homem do Saco a percorriam. Enquanto caminhava pela rua deserta, um silêncio pesado tomou conta do ar. O som do vento parecia mais distante, como se a noite estivesse se fechando ao seu redor. De repente, Pedro ouviu um sussurro. Um som baixo e inconfundível, como se algo estivesse se arrastando nas sombras. Ele parou, sentindo o arrepio na nuca, mas não conseguiu ver nada. Foi então que ouviu uma voz rouca e grave, vinda de um canto escuro. Pedro, vem cá. O medo começou a invadir seu corpo, mas ele tentou ignorar. É só a minha imaginação, pensou. Mas a voz continuou, agora mais próxima, quase como se estivesse atrás dele. Pedro, vem cá, quero te mostrar algo. Virando-se bruscamente, ele viu a figura. Um homem alto, com um rosto encoberto por sombras, usando um chapéu de palha velho e roupas rasgadas. O homem estava segurando um saco grande e seus olhos eram 2 buracos vazios. Vem cá, garoto. Vai ser divertido. Pedro, tomado pelo pânico, tentou correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. O homem começou a andar em sua direção, seus passos lentos, mas firmes. Você não vai escapar. Você ouviu a minha voz, agora você tem que vir. A voz do homem soava como se fosse feita de milhares de ecos distantes. O garoto olhou para trás, tentando se livrar do medo, mas não conseguia. Quando olhou para a frente novamente, o Homem do Saco já estava mais perto, seu rosto agora visível, pálido e deformado, como se fosse uma máscara de pele envelhecida. Ele estendeu o saco como se fosse uma boca pronta para engolir tudo o que estivesse ao alcance. Não! Não! Pedro gritou, tentando se mover, mas sua visão começou a embaçar e seu corpo parecia cada vez mais fraco. Quando olhou para o saco, ele viu algo dentro. Rostos de crianças, seus olhos arregalados de terror, suas bocas abertas como se ainda estivessem gritando, mas sem som. O Homem do Saco se aproximou e sem pressa estendeu a mão. Você vai comigo agora, disse ele, e antes que Pedro pudesse entender o que estava acontecendo, o homem o agarrou e o colocou dentro do saco. Na manhã seguinte, a aldeia acordou com a notícia do desaparecimento de Pedro.
O último lugar onde ele fora visto era a velha rua que levava à floresta, e uma grande busca foi organizada. Mas, apesar de procurarem por dias, não encontraram nenhum sinal do menino. O que restou foi apenas o saco, encontrado abandonado na beira da floresta. Ele estava vazio, mas, dentro dele, havia uma inscrição misteriosa, feita com algo que parecia ser escrito com sangue. Quem ouvir o chamado nunca mais será visto. Os moradores da aldeia, em silêncio, sabiam o que havia acontecido. O homem do saco, como sempre, levara o menino. E a lenda continuava. Não era apenas uma história para assustar crianças. Era uma verdade amarga. Uma presença que aguardava a próxima vítima, esperando o momento certo para aparecer. E dizem, sempre que o vento sopra nas noites mais escuras, você pode ouvir o sussurro. Vem cá. Mas se você ouvir, será tarde demais.